Marcos capítulo 14, versículo 32, diz assim: na minha Bíblia está Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Neste texto que nós temos como título aqui, Jesus no Getsêmani, nós encontramos uma reflexão muito importante para a nossa vida. Jesus, ele estava acostumado, ele ia sempre ao Monte das Oliveiras. Lá estava o jardim do Getsêmani, e ali era um lugar muito conhecido de Jesus. Ele gostava muito de passar bastante tempo, às vezes à noite, ou muito tempo, no Getsêmani orando. Eu acho importante nós refletirmos aqui que o princípio da vida começou com o homem morando num jardim. E às vezes eu tento imaginar como não era rico aquele tipo de vida, como não era rica aquela casa, aquele ambiente. Às vezes uma família, quando vive num lugar muito agradável, em harmonia, esse ambiente fica rico. E ali fazia parte da família de Adão a presença de Deus. Deus vivia com Adão na viração do dia, eles se falavam. E a vida humana começa com o homem morando num jardim. É o primeiro Adão, é o jardim do Éden. Ali fala de riquezas naturais. Se você ler Gênesis 2, 10 a seguir, você vai ver que a vida foi concedida na graça de Deus. O homem tinha tudo. Ele não tinha um terreno, ele não tinha uma chácara, uma fazenda, ele tinha terra. Ele não tinha um pássaro, um animal, ele não tinha um zoológico, ele tinha toda a fauna. Tudo estava cuidadosamente criado para ele reinar. As cores, os sons, a beleza. E é difícil nós termos uma real compreensão de como era rica aquela vida. Ali estava a graça de Deus manifestada numa morada na terra para Deus morar nela com os homens. Com a ordem de crescer e multiplicar, e tudo parecia que ia ficar muito lindo a partir dali. Sem a presença da dor, do pecado, da morte, da enfermidade, da tribulação. Que maravilhoso que não era o início da vida, uma morada na terra, um jardim, Deus, Adão. Ali é um lugar onde só tinha vida, onde tudo era belo, onde tudo era lindo, onde tudo era maravilhoso. Mas neste mundo maravilhoso, angelical, espiritual, um dia a morte entrou. Nós sabemos que através da desobediência do homem às ordenanças de Deus, veio o pecado, e o pecado trouxe a morte, e aquele reino de vida, aquele reino lindo, foi comprometido, de sorte que nós temos aqui o primeiro Adão, o primeiro jardim, e a morte entrou onde só havia vida. Quando Deus se pronunciou depois da morte ter alcançado a vida, a primeira coisa que Deus fez foi profetizar. Ele predisse que um dia
a vida voltaria a reinar sobre a morte. Deus olhou para Adão e falou: o que você fez? Ele falou: a mulher. Ele perguntou para a mulher: o que você fez? Ela disse: a serpente. E a serpente era a agente da morte. E ele falou para a serpente: você está vendo esta mulher que você enganou? Do ventre dela eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. Apesar de você ferir-lhe o calcanhar, falando da morte de Jesus, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Ali naquele reino onde só havia vida, a morte entrou. E Deus, ao se pronunciar sobre isso, ele disse: um dia a vida vai reinar novamente e vai matar a morte. Agora, 4 milênios já se passaram até o texto. E nós temos aqui o segundo Adão. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Por que ela chama de Jesus de segundo Adão? Porque Adão foi o primeiro homem, o único homem a existir na vida sem pecado. Depois de Adão, todos são pecadores. E depois de Adão, o segundo que viveu na mesma condição, sendo humano e sem pecado, foi Jesus. Por isso a Bíblia o chama de segundo Adão. E nós temos aqui o segundo Adão, também num jardim. E neste jardim agora já não é mais um reino de vida, é um reino comprometido, é um reino de morte. Jesus ia ali naquele jardim para orar. Getsêmani quer dizer prensa de azeite. O processo pelo qual o azeite era extraído era um processo de prensa. Simbolicamente fala de dor, de apuros, de sofrimento, de tribulações. Essa é a interpretação simbólica de Getsêmani. Ali estava Jesus no Getsêmani, local onde já existia morte, mas ele estava ali para fazer o contrário daquilo que aconteceu no Éden. No Éden era um jardim onde só havia vida e um dia a morte entrou. Aqui no Getsêmani é onde estava a morte, mas a vida estava ali para reinar. Eu acho maravilhoso nós entendermos que no Getsêmani nós temos um local de batalhas espirituais. Jesus se refugiava ali sempre que ele precisava de fortalecer-se. Sempre que era duramente rejeitado, criticado, sempre que tinha grandes batalhas. É comum na Bíblia: tornaram, pois, os discípulos para casa, Jesus, porém, foi para o monte orar. O monte é o das oliveiras e o local é o jardim do Getsêmani. Getsêmani fala de um local de contato com o céu. O Éden era um local onde o céu reinava e o homem teve um contato com o pecado. O Getsêmani é o contrário disso. É um local onde nós moramos, onde reina o pecado, mas nós temos um local onde nós temos contato com o céu. Local de batalha, local de cura, local de luta, local de oração. É onde a vida entra para destruir o reino da morte. Estava aqui agora para se cumprir a profecia que o próprio Deus fez a respeito da queda do homem. No Monte das Oliveiras, versículo 32 diz: então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegado disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Nós vamos ver nesse texto que o jardim do Getsêmani é repartido em 3 partes. Primeiro, nós temos os discípulos dentro do jardim, e dentro do jardim tem 3 lugares que eles poderiam estar. O povo estava fora do jardim. Lá dentro do jardim só entravam os discípulos. Por quê? Não tinha muita coisa agradável dentro do jardim. Ali ele nunca operou um milagre, ali ele não fez grandes sinais, ali ele não fazia curas, ali não tinha grandes pregações. Ali é onde ele entrava para orar, para chorar. E quando uma pessoa ora, quando uma pessoa clama, quando uma pessoa geme, quando uma pessoa chora, ela está feia. Ela não está muitas vezes apresentável ao público. Eu acho interessante nós percebermos que, apesar disso, ali era um local de costume. Eu entendo que o Monte das Oliveiras é um símbolo de igreja. Eles acostumavam ir lá. Eles iam lá com um propósito: adorar, servir, cantar, orar.
Olha que interessante, uma cidade que tinha um monte que tinha um jardim, e um jardim que tinha 3 partes onde eles estavam sempre orando. Uma cidade que tem um local onde um povo se reúne e se reúne para buscar o Senhor, o ponto de contato entre a terra e o céu. Monte das Oliveiras é um símbolo de igreja. Lá só entra comprometidos. Só ia para essa reunião no Getsemane, prensa de azeite, aqueles que entendiam, aqueles que ouviam os ensinamentos de Jesus, percebiam, entendiam a sua causa e se comprometiam com ela. Pessoas que estavam comprometidas com a causa de Jesus. Sabe que Jesus até hoje tem muitos simpatizantes que o adoram à distância, não se comprometem. Talvez um dia ou outro, uma vez no ano, de vez em quando, até eles entram. Mas eles não estão lá como um local de costume. Lá não é um ponto de contato entre terra e céu. E muita gente ficou fora do jardim. Eram as pessoas que estavam interessadas em milagres, na multiplicação dos pães, na cura, em ver se ele era um grande profeta, se ele falava algo de novo, se ele revelava algo de extraordinário. Mas quando não ia ter revelação, quando não ia ter milagres, nada de mirabolante ia acontecer, nada de significativo aos olhos humanos, porque ainda que aos olhos espirituais coisas grandiosas aconteciam no jardim, mas nada que era revelado ao público, o assunto interno do povo de Deus, como a ceia. Essa reunião que nós vamos participar hoje, no Antigo Testamento, quem não era comprometido não podia nem participar. Quando Deus ordenou a Moisés para instituir a Páscoa, ele disse: dela o estranho não participará. E se ele participar, não é bom para ele, diz Jesus na ceia. Quem não está em comunhão, se come e bebe para a sua própria condenação. Porque é uma reunião de família, é uma reunião do corpo. É uma reunião daqueles que estão comprometidos com o reino, daqueles que estão dentro do jardim. Não é dos simpatizantes, daqueles que passam, daqueles que admiram. É daqueles que entraram dentro da igreja, daqueles que estão dentro desta causa. Assim, ali era um local que só estavam os comprometidos, tanto é que diz, Jesus estava ali com os seus discípulos. Discípulos é aprendizes, alunos, estavam aprendendo. Jesus ministrava, Jesus falava, Jesus ensinava, contava parábolas, fazia ensinamentos, e eles estavam ali aprendendo. Estavam aprendendo a orar, aprendendo a servir, aprendendo a vigiar, aprendendo a comprometer-se. Eles não eram passageiros, eles não eram visitantes, eles estavam ali comprometidos com essa causa. Naquela cidade tinha um monte, naquele monte tinha um jardim, naquele jardim tinha discípulos, e entre os discípulos, nós vamos ver que tinha 3 lugares que eles podiam estar. O versículo 33... Volte comigo ao texto, diz assim: e levando consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Veja que o 32, Jesus entra com os discípulos no jardim e falou: assentai-vos. Ou seja, sem pressa, eu vou orar. Vamos orar. Depois que ele convidou eles para orar, agora no versículo 33, ele chama Pedro, Tiago e João e adianta-se um pouco. Tem uma versão que diz acerca de um tiro de pedra. Vai um pouco mais para frente e convida esses 3 para orar com ele. Veja que a multidão fora do jardim é muito grande, a multidão dos que oram dentro do jardim é bem menor. E nós vamos ver que vai diminuindo cada vez mais. Quanto mais dentro do jardim, menos companhia Jesus tem. Preste bem atenção, queridos. Todo este texto, Jesus vai ensinar da importância de se vigiar e orar. Da importância de nós vivermos e nos comprometermos com a comunhão. É uma coisa que naturalmente não nasce no coração de ninguém. Ou o Espírito Santo de Deus gera isso dentro de nós, ou ninguém tem. Isso aparece como um fruto da ministração da palavra de Deus. Se nós não tivermos a ministração, se não formos discípulos, se não formos comprometidos, esse desejo nunca surgirá no coração. É resultado do impacto do ensino de Jesus numa vida.
Este desejo, essa vontade de comprometer-se, de entrar no jardim, de orar, é resultado de um coração impactado pela palavra de Deus. Eu sei que a oração é poderosa, mas sem palavra ninguém ora, porque é a palavra que gera dentro do nosso coração o desejo de orar. E aqui esses discípulos, impactados pelos ensinamentos, pela palavra, eles estavam comprometidos, por isso eles estavam dentro do jardim. Ainda hoje, eu não sei se alguém conhece uma igreja diferente, mas eu nunca conheci uma igreja que nas reuniões de oração, ela consegue reunir 50% do que em qualquer outra reunião. Nós não temos naturalmente uma disposição para orar, sabemos do valor da oração, mas os obstáculos são tantos que eles acabam nos impedindo. Eu conheço um hino que fala, alô Jesus, fala de alguém telefonando para o céu, a linha está sempre desocupada, não dá horário de pico. A fila da oração é sempre curta, ninguém precisa pegar senha, tem sempre vaga, tem sempre cadeira sobrando, tem sempre oportunidade. E quando nós entramos no jardim, a fila vai diminuindo mais ainda. Por que Jesus chamou Pedro, Tiago e João? Por que não os outros? Veja que o assunto que ele vai falar agora, o assunto de dentro do jardim já não era um assunto público. Tem muitas pessoas que se perdem na sua interpretação das coisas de Deus, porque o coração dela é muito público, ela abre para todo mundo, o coração dela é onde todo mundo fala, onde todo mundo orienta, onde todo mundo mostra a direção, e ela acaba ficando perdida. E nós temos que entender que em assuntos de fé, quando o assunto é seu, você não pode estar abrindo seu coração para todo mundo, porque nem todo mundo está interessado na cura dele. Dentro do jardim, estavam os 12, e ali Jesus falou, vamos orar. Não tem problema ficar feio, chorar, gemer, nós estamos na mesma causa. Todos eles entendiam o mesmo motivo, o reino das trevas estava se mobilizando contra o reino dos céus, e o reino dos céus tinha alguns valentes ali que estavam junto com Jesus para guerrear com ele, batalhas espirituais. E a opressão, a batalha espiritual na vida de Jesus era tão grande que ele não compartilhou ela com os 12. Ele chamou Pedro, Tiago e João, ausentou-se dos 8, distanciou-se deles um pouco, e agora somente com os 3 ele vai um pouquinho para frente e começa a falar de assuntos da sua intimidade. Ele diz, a minha alma está. Não foi todo mundo que teve a oportunidade de ouvir Jesus dizendo isso. Jesus, como homem, chama os 3 e diz, a minha alma está profundamente triste, ela está triste até a morte. Será que nós podemos entender o que é isso? E diz para os 3, fiquem aqui comigo, orem comigo, pelo menos 1 hora. É bom quando você encontra pessoas que você pode falar de assuntos da sua alma. Não sei se todos sabem, mas esses 3 foram os únicos que se ofereceram para morrer por Jesus. Eles não conseguiram cumprir o que prometeram. Eles morreram por Jesus, mas eles não tinham nem ideia do que eles falavam quando eles comprometeram. Pedro, por exemplo, disse para Jesus, Senhor, ainda que todo mundo te abandonar, eu não te abandonarei. E se preciso for, eu vou contigo até a morte. Ele negou Jesus depois. Mas pelo fato dele ter bravamente se oferecido, ele disse para o Senhor, eu não estou aqui como um visitante, não estou aqui de passagem. Se o Senhor precisar, conte comigo, eu morro por ti. Se todo mundo te abandonar, eu não te abandono. Ele não tinha consciência do tamanho da batalha, ele não conhecia o poder e a força do inimigo, mas ele era um disponível, ele era um voluntário, ele era uma alma entregue. A mesma coisa foi Tiago e João. Pediram para Deus para na sua glória sentar-se à sua esquerda e à sua direita, e Jesus falou, vocês podem morrer por esse pedido? Eles falaram, podemos. E morreram.
mas eles não sabiam o que estavam pedindo. E por que esses três, que são os únicos entre os discípulos que se ofereceram para morrer por Jesus, eles foram convidados para participar mais intimamente da batalha de Jesus. Por isso Jesus olhou para eles e falou: vem comigo aqui, deixa os outros 9, vem para cá um pouquinho. 8, 9, não sei se estavam todos ali, a Bíblia não diz, mas deixaram os demais. E os 3, eles foram no lugar mais retirado, e ali Jesus falou: a minha alma está triste. Eu fico pensando que feliz daqueles que sabem para onde ir quando a alma está triste. Quando o corpo dói, você toma remédio. Se o remédio não resolve, você vai para o médico, você vai para o consultório, você vai para a cirurgia, você sabe para onde ir. Mas muita gente, quando a alma está amargurada, triste, não sabe para onde ir. Não tem com quem falar, não tem com quem compartilhar. Às vezes nós não conhecemos este caminho, que é a segunda parte do jardim. Tem muita gente que nunca entrou nem no jardim, são descomprometidos, não fazem parte da igreja. Mas tem muita gente na igreja que nunca passou da primeira parte do jardim. Ora, são comprometidos, mas não conhecem a segunda parte. É onde nós temos a cura para as dores da alma. É onde nós achamos o colo de Deus. É onde nós encontramos companheiros. É onde nós encontramos amigos, irmãos, que nós podemos compartilhar das nossas aflições. É onde se lamenta, é onde se chora. Mas muita gente não conhece este lugar mais no centro do jardim. Nunca entrou lá. Nunca entrou. E Jesus chamou os 3 e eles entraram e pediu para eles. É um pedido, não é uma ordem. Não está aqui uma palavra imperativa. Está um pedido solene de um Jesus homem. Fiquem aqui comigo. Eu creio que neste momento Jesus via sobre ele o pecado do mundo, a crueldade do inferno. Quando você vê um pecador cometendo um pecado bárbaro, quando você vê um criminoso cometendo um crime bárbaro, quando você vê uma pessoa fazendo algo repugnante, alguém diz assim: se eu pegasse essa pessoa, exatamente isso, tudo isso que todo mundo fez ao longo da história da humanidade, estava caindo sobre os ombros de Jesus. Todo tipo de pecado. Ele era agora um maldito, ele era agora um pecador, ele era agora um miserável. Ele era agora uma pessoa detestável, odienta, sem cometer nenhum pecado, porque tudo aquilo que a humanidade fez, ele tomou sobre si. E sentindo agora a opressão do pecado, sentindo agora o inimigo se aproximar, as forças das trevas se arregimentar contra ele, como homem, ele treme, diz que ele temeu. Sentiu pavor, sentiu medo, chamou os discípulos e disse: a minha alma está triste a ponto de morrer. Fiquem aqui, orem comigo. Queridos, eu não tenho palavras às vezes para interpretar como eu sinto isso. Mas ainda hoje eu penso que nós procuramos muito Deus porque queremos alguma coisa. Dificilmente nós oferecemos alguma coisa. E ainda hoje Deus precisa de Pedro, Tiago e João. Ainda hoje Deus precisa de pessoas, mesmo depois de vencer sobre a morte, para continuar com sua causa. Porque se ele é um general, a glória de um general está na ousadia dos seus valentes. A glória de um general está na coragem dos seus soldados, na bravura dos seus heróis. Não consigo ver Deus alegre com pessoas que gostam de oba-oba, descomprometidos, querem sempre Deus para falar: Senhor, o meu pedido é esse, boa noite, tchau, quando eu precisar eu volto. Ainda hoje na cidade tem sempre um monte, toda cidade tem um local que é um ponto de contato, onde as pessoas podem buscar a Deus, mas muitas pessoas passam para lá e para cá e não entram. E às vezes até entre os que entram, nós precisamos conhecer alguns compartimentos deste jardim. Revelações mais intensas, mais profundas.
do coração de Deus para o coração da igreja, porque Deus ainda precisa de Pedro, Tiago e João. Deus ainda gosta de ouvir pessoas que diz: Senhor, se preciso for, conte comigo. Às vezes nós não temos, como Pedro não tinha condição de defender Jesus, e nós não temos condições de fazer muito, mas Jesus gostou a ponto de convidá-los para fazer parte daqueles que iam conhecer os segredos da sua alma. E depois de convidá-los para orar, diz a Bíblia que Jesus foi mais um pouquinho para o centro do jardim. Deixou os três ali e foi para o profundo do jardim, a terceira parte do jardim. E ali ele ficou a sós com Deus. Preste atenção nisso. Tem assuntos que nós conversamos fora do jardim. Tem assuntos que é de dentro do jardim. Tem assuntos que são conversados entre aqueles que fazem parte de assuntos da alma. E tem assuntos da nossa vida que não adianta conversar com ninguém. Ninguém te entenderá. Existem momentos da nossa vida que ninguém, absolutamente ninguém, poderá te entender. Você precisará falar com Deus. Sem sacerdote, sem família, sem amigos, sem pastores. É lá no íntimo do jardim, no mais profundo do jardim, quando Jesus ficou a sós com Deus. Ali diz o texto, ele prostrou-se em terra. Será que quem estava fora do jardim suportaria ver esta cena? O grande líder, o grande herói, o grande profeta, o operador de milagres, prostrado em terra, chorando. Será que eles conseguiriam digerir isso na sua alma? Eles entenderiam essa cena? Não. Talvez até Pedro, Tiago e João não estivessem preparados para ver isso. Por isso ele se ausenta e vai para um local onde ele estava a sós com Deus. Eu não sei se existe este compartimento na sua vida, mas se não existe, você deve procurá-lo. É o lugar mais abençoador da vida humana. É um ponto de contato, é um local onde só pode falar Deus e você. Que se alguém te ver, se alguém te vir, se alguém te ouvir, neste lugar, talvez ele não te entenda jamais. É onde você fala e Deus te entende como teu pai e tua mãe não te entendem, como teu filho, como tua esposa, teu esposo, como ninguém. Aonde estava na segunda parte do jardim, Pedro, Tiago e João estavam preparados para ouvir. A minha alma está triste, triste até a morte. Esse momento é muito difícil na minha vida. Mas o que Jesus orou e falou com Deus lá no a sós, nunca ninguém saberá. O que nós sabemos é o que está escrito, que ele disse, Pai, Abba Pai, no aramaico, Paizinho, Paizinho, se possível for, passa de mim esta hora. Mas se não for possível, não faça o que eu quero não, faça o que o Senhor quer. Você pode entender esta oração? Prostrado em terra, angustiado até a morte, chama Deus de Paizinho numa intimidade e diz, Deus, esta hora está insuportável, não estou suportando. Tem como passar de mim este cálice sem eu beber? Existe uma outra forma de eu vencer? Tem um outro plano? Dá para pensar num outro jeito, com a sabedoria que o Senhor tem? Será que existe um outro plano para mim resgatar a humanidade sem passar pela cruz? Será que eu posso fazer um ato de bravura sem ter que morrer? É possível. Eu fico imaginando quando alguém pergunta para Deus, onisciente, onipotente, onipresente, é possível? Será que Deus não consegue, com tamanha grandeza, força, poder, autoridade, arquitetar, planejar uma outra coisa? É possível, Pai. Você pode imaginar um pai vendo um filho nessa situação, inocente, tendo sobre os seus ombros a opressão, o pecado do mundo? Vai ser
executado cruelmente, e o filho faz um pedido desse: paizinho, paizinho, essa hora está muito difícil. Tem como passar de mim este cálice sem eu beber? Em seguida, primeiro ele pergunta se é possível, depois ele responde: eu sei que tudo tu podes. Esta é uma parte que nós esquecemos muito fácil. Nós achamos que quando Deus não fez, é porque Ele não pôde. Esquecemos que às vezes Ele não quis. Jesus deixou isso bem definido no momento mais difícil da sua vida. Eu sei que tu podes, eu só não sei se tu queres. Olhe bem para a hora mais difícil, para o cálice mais amargo. Talvez você já orou, já chorou, paizinho, paizinho, e Deus não removeu a luta. Deus não resolveu o problema. Deus não operou o milagre. E quem sabe você ficou confundido, pensando que Ele ficou fraco, ou que Ele está revoltado, ou que Ele te abandonou, ou que de repente Ele não te ama mais, ou que Ele viu alguma coisa em você que o aborreceu. Jesus tinha motivo para perguntar isso para Deus: será que o pecado do mundo me deixou tão feio que Deus não me quer mais? Não me ouve mais, não me atende mais? Ele não pensou isso. Ele falou: eu sei que tu podes, tudo te é possível. Eu só não sei se tu queres. Eu conheço um testemunho de um pastor que eu conheci, um amigo, que ele foi convidado para orar por uma irmã numa periferia, em estado terminal de câncer. Cheirava mal. A morte, se viesse, chegaria como um presente. Ele disse que quando ele olhou o quadro, ele não sabia como orar. Aí ele se lembrou desse texto e disse: Deus, se tu queres, tu podes. Amém. Naquele exato momento, aquela irmã foi curada, e em poucos dias ela estava com sua saúde 100%. Se Deus não quisesse, ela teria sido sepultada dentro de algum tempo. Mas ele disse: não tinha o que fazer. E a hora era tão difícil que eu me lembrei da oração de Jesus: se tu queres, tu podes. Se Deus não quer, nós temos que confiar que o seu querer é melhor. Pense nisso. Traga isso para o íntimo do seu coração. Jesus, no momento mais difícil da tua vida, falou: Deus, eu quero, paizinho, eu quero que o Senhor me livre deste momento. E eu sei que tu podes. Agora, se o Senhor não quer, eu também não quero. Se o Senhor quiser, eu quero. Se o Senhor não quiser, eu não quero. Faça a tua vontade. Seja como tu queres. E sabe o que Deus queria? Que ele passasse por aquela hora. Sabe por quê? Porque apesar de Deus poder todas as coisas, para Jesus Cristo não tinha substituto. Se Ele não passasse, nós teríamos que passar. E se nós passássemos por aquilo ali, nós não poderíamos nos salvar. Porque o nosso sacrifício seria um sacrifício de pecador. E Jesus era o segundo Adão, o segundo homem sem pecado. O primeiro foi quando no reino da vida entrou a morte. O segundo Adão foi quando no reino da morte entrou a vida. E assim como a vida conseguiu comprometer, a morte conseguiu comprometer o reino da vida, agora Jesus estava ali no reino da morte. Ele falou: a minha alma está triste até a morte. Ele estava no reino da morte. Ele estava experimentando a opressão da morte. Ele ia morrer como um miserável pecador por causa do pecado do mundo que estava sobre os seus ombros. O versículo 36 diz: e dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. 37, voltando achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Veja que no 37 diz: você não podes nem uma hora vigiar comigo. O 38, para completar o raciocínio, ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Ele queria que vigiasse com ele, mas queria que eles vigiassem por eles também. Porque Jesus estava se preparando para o momento que ele tinha que passar. Mas aquele momento seria tão cruel que ele também atingiria os discípulos. A Bíblia diz: ferirei os pastores e as ovelhas se dispersarão. Muita gente não suportou a semana da crucificação. Muita gente não suportou a cena da crucificação. O maior peso estava sobre Jesus, mas o que estava acontecendo com ele atingiu o coração e a alma de muita gente. Por isso ele disse: vigiai e orai para não entrar em tentação. Nunca disse orai e vigiai, e sempre vigiai e orai. Primeiro vigiar, depois orar. Sabe o que é vigiar? Estar atento, como um sentinela, olhos abertos. Porque se a gente orar sem vigiar, não acontece nada. Às vezes nós oramos 2 horas e não vigiamos no momento seguinte, abrimos a boca e falamos besteira. Seria melhor vigiar um pouquinho e orar menos, porque vigiar, a vigilância é o preço da eterna liberdade. Jesus estava ali atento como um vigia, como um sentinela, como um atalaia do Getsemane. Adão, ele estava no Éden coberto de riquezas, mas desatento. Eva tinha o suficiente para comer. Judas tinha o suficiente para viver. Mas tentados, foram vencidos. Sabe por quê? Porque eles não estavam vigiando. Então na tentação, não é que nós temos uma tentação muito forte, é que nós nos encontramos fracos. Às vezes fora do jardim, às vezes somente na primeira parte do jardim. E a tentação fica forte porque nós nos encontramos fracos. O problema é grande quando nós não temos solução. Porque todo problema que tem solução, ele deixa de ser problema. Se alguém tem uma grande dívida, mas ele tem dinheiro para pagar, problema nenhum. Se alguém tem uma grande tarefa, mas ele tem força para realizar, problema nenhum. Mas o problema aumenta quando você tem algumas tarefas ou uma grande barreira e você não tem força para atravessar. O problema aqui era o pior problema do mundo, era o reino da morte. Mas Jesus, quando viu o reino da morte, ele falou: para isso eu vim. Quando alguém falou para ele: Senhor, a morte não, ele falou: para trás de mim, Satanás. O problema é a morte? Não tem problema, porque para lidar com a morte eu vim. Eu vim exatamente como o Senhor da vida para entrar no reino da morte e vencer a morte. O problema da humanidade é a morte, morte eterna. E Jesus falou: esse não é o problema, para isto eu vim. Deus me mandou para isso. Então ele não queria coitadinho, ele não queria pesares. Ele queria gente para orar com ele, para vigiar com ele, para abraçar a causa. Mas para morrer com ele ninguém serviria. Só ele. Ele tinha consciência disso. Ele falou: para isso eu vim. E às vezes, queridos, o problema fica grande porque nós nos encontramos fracos. E nenhuma sentinela é boa dormindo. Existe gente que se acha muito forte, muito preparado e às vezes esquece de vigiar. É melhor um sentinela fraco acordado do que um forte dormindo. Por quê? Porque o inimigo sempre entra pela porta que nós estamos mais confiantes. É impressionante, as grandes fugas acontecem pela porta da frente. A história diz que Babilônia era inconquistável. Muros enormes, largos. Nós poderíamos estar cultuando aqui, nessa largura, em cima dos muros de Babilônia. Olha a largura do muro. Altos, com torres, com sentinelas. Babilônia estava preparada para enfrentar um sítio, um cerco muito longo. Ninguém conseguiria ficar do lado de fora o tanto que ela conseguiria sobreviver do lado de dentro sem sair. E o grande orgulho da cidade era o rio que cortava o seu meio. Foi exatamente por ali que o inimigo entrou. Um dia alguém teve a ideia, desviou o leito do rio e entrou por ali, por onde entrava a vida. Entrou a morte. Eu não sei se você está me entendendo, mas estou dizendo que geralmente naquela parte que você se acha mais forte é onde nós menos vigiamos. A porta principal. Geralmente nós cuidamos da porta mais fraca, porque ela é fraca e ficamos atentos e ali não acontece nada. Mas no lugar que a pessoa se acha muito boa, muito sábia, muito confiante,
muito prepotente, é exatamente aí que ele acaba revelando um ponto vulnerável. Quer um exemplo bíblico? Abraão, ele é conhecido na Bíblia por ser fiel a Deus. Foi exatamente ele que desconfiou da providência divina. Podemos dizer que o forte de Abraão é a fidelidade, mas ele desconfiou da providência de Deus. Moisés, a Bíblia fala que não teve na terra um homem mais manso do que ele. Moisés é conhecido por Deus como um homem manso. Sabe por que ele não entrou na terra prometida? Porque ele perdeu a paciência. Era para tocar na rocha, ele feriu a rocha. Temos que admitir, o forte de Moisés é a mansidão. Se tem uma área que ele nunca vai cair, é aí. Foi exatamente aí que ele ficou impedido de entrar na terra prometida. Sabe qual era o forte de Salomão? Sabedoria. Não se tem conhecimento na Bíblia de alguém que se entregou tanto às tolices como ele. Foi o homem que mais cometeu tolice na sua vida, e o forte dele era a sabedoria. Sabe qual era o forte de Pedro? Se eu perguntar, o que é Pedro para você? Você vai falar, coragem. Corajoso, cortou a orelha do servo, desembainhou a espada, queria lutar, falou, Senhor, eu vou até a morte, não tenho medo de ninguém. Sabe onde ele pecou? Com medo. E de uma mulher. Uma mulher olhou para ele e falou assim, você não é um dele? Ele falou, não, não conheço esse homem. Mas o forte desse homem é a coragem. Está claro na Bíblia que não existe forte sem Deus. Não existe bom sem Deus. Ou Deus é na vida de alguém, ou ninguém é nada. Senhor, se tu queres, tu podes. Porque se o Senhor não quiser, se o Senhor não fizer, nós nada podemos fazer. Por isso, o lugar melhor para a igreja estar é no mais profundo jardim, a sós com Deus. É onde você pode falar como você não poderia falar com ninguém. Não é fora do jardim no público, não é muitas vezes dentro do jardim na igreja, não é muitas vezes entre os mais chegados, mas é lá no mais profundo do jardim, onde ele se prostrou em terra, chorou, suou gotas de sangue e disse, Paizinho, eu sei que tudo tu podes. Não existe caso terminal para Deus. Não existe palavra final antes de Deus. Não existe problema sem solução para Deus. Se Ele quiser, Ele pode. Agora, se Ele não quiser, nós temos que entender que se Ele não quer, é para o nosso próprio bem. E Ele não quis que Jesus passasse daquela hora. E nós sabemos que foi para o próprio bem, porque a Bíblia diz que Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E está dizendo que um dia na eternidade, Jesus contemplará o seu trabalho na cruz. Ele verá milhares e milhares de salvos por toda a eternidade, vestidos de branco, glorificando a Deus, servindo a Deus, venceram a morte, foram salvos, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, reinarão com Ele para sempre. Resultado daquela hora. Resultado daquela hora. Se tu queres, tu podes. E assim, queridos, Ele voltou para os discípulos pela terceira vez e disse, vocês ainda estão dormindo? Agora basta. Agora pode repousar porque o inimigo já chegou. O traidor está aí. O tempo não permite, mas dali para frente nós vamos ver o resultado de quem dorme, o resultado de quem ora. Pedro quis guerrear na hora que tinha que se render. Aquela espadada não era para cortar a orelha. Ninguém que arranca uma espada e usa quer cortar a orelha de alguém. Aquilo era para cortar o pescoço. Mas o soldado deve ter se esquivado e o que foi para o chão foi a orelha. Eu entendo que Pedro entendeu que era o momento de lutar. Jesus falou, coloca a tua espada na tua bainha, porque se eu quisesse, se o momento fosse de luta, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos, e não tem império que aprender. A minha vida ninguém tira de mim mesmo. Eu de mim mesmo a dou, para depois tornar a tomá-la. Se eu quisesse defesa, Pedro, não é para você que eu ia pedir. Eu rogaria ao Pai. Se eu quisesse socorro, não é para você. Pedro acabou se equivocando. Ele lutou na hora de se render, e se rendeu na hora de lutar. Sabe que hora que ele tinha que lutar?
quando a mulher disse, você é um deles, eu tinha que dizer, sim, sou um deles. Ali ele se rendeu, ele tinha que lutar. É muito difícil saber a hora de fazer, a hora de deixar de fazer, a hora de ir e a hora de não ir. Sabe onde a gente aprende isso? Com Jesus, no profundo do jardim. Quantas vezes nós falamos em um único dia, eu não sei o que fazer. Quantas vezes em um único dia você se depara diante de tantas situações, você fala, e agora, o que eu faço? E não adianta pegar o telefone e perguntar para alguém, ele não vai saber também. Cada vida é uma vida. Cada batalha é única. Onde nós aprendemos o que fazer e o que deixar de fazer? Aprendemos com Jesus lá, no mais profundo do jardim. Ele orou, falou com Deus, e a hora que ele voltou, falou, agora pode dormir, agora não adianta mais. O inimigo está chegando, e chegou a minha hora, e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E ele fez exatamente aquilo que Deus queria. Queridos, eu quero encerrar aqui. Mas antes, eu quero te convidar a uma reflexão. Talvez na hora mais difícil da sua vida. Ninguém tem uma palavra para te dizer. Você precisa ouvir direto do coração de Deus para o teu coração. Se alguém disser, não vai resolver. Você precisa entrar mais no interior do jardim. Ficar a sós, prostrar, falar com Deus e dizer, Paizinho, eu sei que tu podes. Se tu queres, tu podes. Amém, irmãos?